pessoal, nós vamos começar daqui a pouquinho, está todo mundo pronto aí. Boa noite a todo mundo, obrigado aí pela presença, né? O objetivo hoje é explorar um pouquinho apesar desse cenário turbulento aí que nós estamos, que é o cenário coronavírus, né, que é uma surpresa para todos nós, mas nós temos um cenário aí para tentar explorar o milho, aproveitar oportunidades quando elas aparecem, ou os cenários de risco, né? E depois da gente falar um pouquinho que o milho é um insumo muito importante aí para os confinamentos, mostrar um pouquinho esse cenário e como ele pode ser aproveitado, né? O Rogério Banin, que tem uma experiência engenheiro agrônomo, colega meu também de faculdade, ele vai passar para vocês um pouquinho um cenário de produtividade, né? O que fazer para fazer um confinamento bom, a parte técnica, como gerenciar isso, a parte técnica, alimentação, investimentos, tudo isso, como é que você faz e também custos, né? Então, o Rogério dá consultoria há um bom tempo e ele tem uma bagagem muito grande aí para passar para a gente. Então, aproveitem também todo esse conteúdo que ele vai trazer para vocês explorarem um pouquinho. Como eu vou iniciar primeiro, mas eu vou passar aí para a turma e dando um oizinho para vocês aí. Vou botar o Rogério aí em tela. Rogério, dá um oi para a turma aí, se quiser fazer uma apresentação prévia aí. Beleza, Alberto. Obrigado pelo convite, antes de mais nada, Alberto, Tereza. Muito feliz em estar aqui com vocês. Eu acho que tá todo mundo aí um pouco apreensivo, né, com o momento, mas se tranquilizar aí o que a gente for dizer para vocês aí, na minha modesta opinião, o momento é excelente para você dar continuidade ao projeto de intensificação da sua pecuária. E muito importante você estar comigo e com o Alberto aqui agora, porque, modéstia à parte aí, uniu dois grandes conhecedores aí do que é ganhar dinheiro em pecuária. Então, o que a gente preparou para vocês aqui, se vocês absorverem aí 10% que seja, e implantar 1% já essa semana aí no sistema intensivo, no sistema de produção de vocês, vocês podem ter certeza que a rentabilidade aí vai aumentar significativamente. Tá? Eu preparei aí um material, Alberto, espero que atenda aí a demanda. Acho que a gente vai falar em 20, 25 minutos aí, né? Você vai começar, mas depois eu estou aberto a perguntas aí, não tem o que ficar de dúvidas, a gente vai tá sanando. Ótimo, é isso aí mesmo, Rogério. O Rogério tem uma bagagem muito grande, como ele disse aí, nós dois já apanhamos bastante no mercado para a gente poder trocar experiências com vocês, né? Então vamos aproveitar, botar a Tereza para dar um oizinho. Vocês sabem que a Tereza é nosso back-office aqui, ela ajuda todo mundo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, para a gente olhar um pouquinho, expectativa para o milho aí, 2020, né? A gente tem que olhar um pouquinho como é que estava isso, né, o ano passado, do que ocorreu, né, em termos de produtividade, e tem um pouquinho, nós estamos passando por um momento um pouquinho de um residual da não produção de milho nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos sofreu com o clima, e essa primeira safra nossa, esses preços mais altos, está passando por um pouquinho desse residual. Então, se a gente olhar aqui, produção, né, nós temos aqui a oferta, que a produção está em azul, né, as barras, nós vemos que aí a produção cresceu de 2017 para 2018, e mesmo com uma produção alta aí, nós tivemos aí, quando os Estados Unidos anunciou aí o problema climático, começou a aparecer o problema climático de forma mais séria, como nós temos um consumo maior no mundo, nos últimos 3 anos aí nós passamos a ter um consumo maior, uma demanda maior no mundo, você teve a instabilidade e o mercado, o milho começou a subir, né? Então, o interessante aqui é a gente observar que do ano passado para esse ano, a expectativa, a primeira safra produziu no Brasil até bem, mas no mundo nós estamos reduzindo um pouquinho a nossa produção, né? A expectativa de produção no mundo tem uma pequena redução, quase estabilidade aí.
E o consumo também, com uma pequena redução aí, principalmente por causa dos problemas aí em questão de redução do rebanho, também de suínos lá na China, né? E aí, nesse cenário, nós vemos que aqui está um cenário parecido, não há uma grande diferença, né? Os estoques... mudou. Os estoques globais, apesar de terem caído nos últimos 3 anos, por causa dessa demanda maior do que o consumo, os estoques globais caíram, ele ainda não é um estoque tão baixo quanto nós tivemos aqui nessa época de 2012 e 2013, né? Então, ele é um estoque mais elevado. Então, globalmente, nós não estamos com um problema seríssimo. A gente, quando olha preços ali em Chicago, os preços internacionais, que é uma referência de preços, né? Você vê que os preços estão relativamente estáveis em relação à instabilidade de um estoque global muito baixo, quando ocorreu aqui em 2012, 2013, aquele estoque muito baixo. Então, o que está acontecendo que está puxando o nosso preço Brasil, né? A gente precisa dar uma refletida. Mas em termos de global também, nós precisamos prestar atenção que a queda do preço do petróleo, ela afeta os combustíveis, e o etanol ele compete com o petróleo. E nos Estados Unidos há uma demanda disso para fazer etanol, né? O milho nos Estados Unidos é demandado para fazer etanol. Então, quando você baixa o preço do petróleo, você está gerando uma demanda ou preços menores para o milho também. Não só lá, quanto no mundo, né? Os combustíveis também vão cair de preço. Outro lado interessante é que o ano passado nós tivemos um clima ruim, né, nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores e exportadores de milho, né? E nós tivemos um clima ruim lá, mas esse ano não se espera isso, né? Espera-se que os Estados Unidos recupere aquela parte do clima ruim, ela volte a produzir e gerar uma produção normal, ou até mesmo uma expectativa mais robusta de produção. Então, se você tiver esses dois, você tem aí, globalmente, a hora que os Estados Unidos voltar a produzir normalmente, esse cenário ocorrendo, você tem aí uma pressão também para preços não tão altos. Ok, mas e no Brasil, então? Por que nós estamos tendo preços mais altos, né? Quando a gente olha a produção Brasil, a gente vê que no cenário nós produzimos bem o ano passado, né, praticamente similar aí a 2017, em termos de produção, a 2017. E você vê que aqui, no meio, quando a gente olha a nossa estimativa de produção, a projeção atual da Conab, ela está praticamente similar ou muito parecida com a projeção do ano passado. Então, em termos de produção, nós não temos problema, né? Nós devemos produzir bem, principalmente na safrinha, com esses preços, a expectativa de produção na safrinha vem vindo muito bem. O que está acontecendo é uma questão de consumo, né? O consumo interno no Brasil vem crescendo, principalmente aí por essa demanda de proteína internacional, onde você vê o milho e está sendo mais demandado tanto para o consumo de aves, quanto de bovinos, quanto também de suínos, que está crescendo a produção brasileira pela demanda da China, né? Nós estamos suprindo a falta de proteína lá. Então, você tem um consumo, uma expectativa de consumo maior, e isso gera um consumo maior interno aqui no Brasil. Porém, uma coisa interessante que começou a ocorrer de um tempo com essa alta do preço do milho no mercado interno, a gente repara aqui que o milho está hoje cotado, sexta-feira foi cotado a 57,58, com 42% de alta em relação ao ano passado e 11% de alta em relação ao mês passado. E você olha que essa alta, quando a gente olha as relações de troca, que seria, poxa, historicamente, se isso estiver muito caro em relação ao preço da arroba ou em relação ao preço do frango, do quilo do frango, você começa a não ter um incentivo de produção tão forte, porque ficou caro. Então, quando a gente olha aqui o milho, é lógico que ele não é o único fator, mas o milho hoje, para o boi, ele está caríssimo, né? E para o frango também ficou caro, vindo aqui a relações muito baixas de troca de uma saca de milho por quilo de frango ou de uma saca por arroba de boi. Porém, aqui em novembro, quando subiu muito o preço do boi, a gente vê que essa relação estava super interessante. Essa relação aqui foi a patamares de 5 sacas por uma arroba de boi. Então, isso estava muito bom. O pessoal desesperou mais em pensar na subida do preço do boi, subida da reposição, e mesmo o milho subindo, que ele também estava subindo nessa época, a relação de troca estava super interessante para você comprar milho e passar o seu verão, né, quem está produzindo no verão, passar bem com essa produção de milho.
Então, nós tivemos clientes que compraram milho aqui, milho físico, e compraram milho até maio, e estão com preços muito interessantes. Ok. Quando a gente olha, então, o estoque final do Brasil, né, o que está sobrando de milho nos nossos estoques, a gente vê que os estoques têm caído, e isso é uma das pressões de preço. Então, nós tivemos, nessa primeira safra, 2 problemas. O estoque mundial, Estados Unidos, por ter produzido menos, então veio uma produção menor para suprir o momento de primeira safra, e nós tivemos uma exportação muito forte do Brasil que botou para suprir esse milho. Então, você baixou os estoques brasileiros. Porém, a produção nossa deve ser uma boa produção esse ano. E, por último, né, expectativa de exportação. A Conab tem projetado uma exportação de 34 milhões de toneladas. Nós batemos recorde o ano passado de exportação, mas nós temos aí com o coronavírus uma nova pressão, né, que é o câmbio. O câmbio, com essa desvalorização cambial, deixou o nosso milho ainda em patamares bem competitivos em relação ao mundo. Então, o câmbio pode trazer um viés de alta se ele continuar muito elevado. Então, depende muito de como o coronavírus vai afetar o cenário Brasil e o cenário global, né? Porém, se isso trouxer uma crise, ou trouxer essas relações de troca afetarem o mercado, ou afetarem a demanda de proteína, você aí não tem pode quebrar um pouco esse efeito de choque do câmbio. Em termos de produção atual, né, nós estamos olhando a segunda safra aqui, nós vemos que janeiro e fevereiro as chuvas vieram bem. Foi favorável o cenário na maioria das praças brasileiras para chuva. Então a semeadura está caminhando muito bem em janeiro e fevereiro. As nossas estimativas aí está em torno de 50% a 60% da área já está plantada. O Mato Grosso já plantou algo próximo de 92%, que é uma das áreas mais importantes, né, para a produção de milho, e o Paraná também já plantou algo próximo a 60%. Outras regiões plantaram menos e estão um pouco atrasadas, mas ainda essa estimativa aqui foi feita no final de fevereiro, né, então já temos todo o março aí caminhando em plantios e vamos ver como é que isso vai caminhar, mas a princípio não está tão atrasado, está caminhando bem em relação ao cenário normal de plantio. Isso aí. Então, a nossa projeção, quando a gente projeta aí os preços do milho, a gente começa. Então, quando a gente olha milho, a gente havia projetado já uma alta, a gente já esperava, por causa do cenário de milho dos Estados Unidos, uma alta, e com esse cenário de coronavírus e câmbio mais forte, nós tivemos aí, então, uma alta mais forte do que a gente havia projetado. A gente até reprojetou recentemente, porque começou a extrapolar a nossa banda, inclusive de confiança aqui em cima, mas a gente espera que com a entrada dessa safra, esse cenário se acalme e volte a trazer, principalmente se os Estados Unidos produzir bem, a gente espera que esse cenário volte a trazer preços melhores aí a partir da entrada da safra. Tá? Então, o que fazer em cenários turbulentos, né? Essa é a nossa grande dúvida, né? O que a gente deve fazer em cenários turbulentos. E aí, gente, a primeira coisa que a gente se mostrou no último webinário, quando a gente começa a pensar em ser eficiente na compra de insumos, ganhar eficiência, saber trabalhar essa compra de insumos, é você prestar atenção aqui. A gente fez um trabalho, eu mostrei isso no webinário passado, quando eu falei de reposição, e essa eficiência de compra de insumos, ela é nada mais do que você pegar os valores que você paga na sua ração, quanto a sua ração está representando em cima da receita que você vai obter. Então, muita gente, às vezes, com essa alta de preço, se o boi subiu também, como eu mostrei para vocês lá, o boi subiu, mas a ração subiu também, se essa relação está boa, você tem bons resultados. Cada bolinha dessa daqui, são em 10 anos, é um mês avaliado essa relação, onde você compra bem, né? Onde você consegue comprar bem o seu milho e vende bem o seu boi. Então, quando você trabalha isso nesse quadrante aqui, você tem uma eficiência comercial menor que 20%, você começa, sua ração representa menos de 20% dos seus custos, você começa a ter mais retorno, tende a ter mais retorno na sua operação. Não depende só disso, em termos de confinamento, não depende só disso, depende muito da compra bem feita do boi, mas esse é um fator que, se você fizer bem feito, você tende a trazer sua equação para retorno da operação no período de 100 dias,
ser um bom retorno. Então, você deve tentar trabalhar essa relação, e às vezes a gente esquece disso quando a gente está trabalhando, vê os preços subindo, né? A gente esquece de trabalhar isso. E quando a gente olha aí a margem bruta, que é a nossa eficiência comercial, receita, menos custos variáveis, gado e ração. Se você trabalhar bem isso, dividido pelo custo da sua receita, você vai ter um aumento na sua margem bruta, que sobra para você pagar custos fixos, e isso tem alta relação com o retorno da sua operação. Aqui a correlação é menor, aqui a correlação é alta, porque aqui você já está trabalhando boi e insumos bem comprados, né? Então você passa a ter retorno. Atenção a isso é essencial para você ganhar dinheiro no negócio. E aí a gente fala, mas poxa, só teve essa oportunidade aqui, né? Só em novembro que eu tive essa oportunidade. E não, quando a gente olha mercado e a gente abre o leque de ferramentas, começa a prestar mais atenção no que a gente pode fazer com negócios, eu trago para vocês aqui os preços futuros e essa relação, como é que fica de você comprar e trabalhar em preço futuro, ou trabalhar no termo, ou qualquer forma de você achar negócios, né? Você vê que houve uma oportunidade muito boa neste momento, que é o que eu falei, é 5,5 sacas por arroba, excelente oportunidade de você fazer uma proteção dos seus preços de insumos, e uma segunda oportunidade aqui também excelente, antes dessa queda aí que está ocorrendo no mercado agora, mas olha aqui, você teve uma oportunidade de curtos espaços de tempo, hein, gente? Estamos falando aqui em 15 dias, 20 dias, de você também fazer essa oportunidade com uma relação maior de 5 sacas por arroba. Então, você teve duas oportunidades e por estar focado só, sem estratégia, sem um modelo de analisar o mercado, de observar o mercado, você acabou, muitas vezes, deixando de aproveitar uma parte de trazer o seu negócio para uma faixa de lucro boa, né? A outra forma é o nosso modelo, né, que a gente mostra também como é que o modelo funciona em cima da probabilidade de queda do milho. Então, aqui nós temos o preço da saca de milho, né? Em São Paulo, é o índice Exalc. Aqui nós temos o modelo de probabilidade de queda, que ele vem aqui nessa tabela, né? Então, quando a gente olha que isso está na zona de venda, ele ultrapassa essa zona, normalmente ele não mostra quanto vai cair, mas ele chegou muito próximo aqui, teve uma quedinha, depois aqui novamente ele estabilizou, não teve muita queda, aqui ele teve outra quedinha e depois subiu. Mesma coisa aqui, ele se aproximou muito da região de baixa, como aqui atrás. Então, aqui também. Então, a gente vê que no cenário aqui, quando ele começou a mostrar estabilidade a esse momento daqui, e onde ele virou de baixa para estabilidade, a gente estava com milho de 50, mesmo nesse momento de super alto do boi, nós saímos aqui que subiu 12% o mercado em 30 dias, nós tivemos uma indicação que aquilo estava barato e ainda ia subir mais, né? 12 dias depois, alguns dias depois, ele mostrou que esse mercado ia subir mesmo e tomou uma tendência de alta, mudando essa cor aqui. Essa reta aqui embaixo, ela é a tendência, ela reflete essas barras daqui, e ela começou a subir, virando para uma coluna verde de alta. Então, o mercado tomou uma tendência de alta e ele subiu a 57, 58 centavos a saca, né? Isso é uma alta de 12%, 13% aqui, em um período curtíssimo de tempo, né? Então, quem tinha que comprar, comprasse aqui. Outro momento muito bom foi aqui, antes de aparecer o momento dos Estados Unidos, ele também começou a indicar, olha, está barato, e esse mercado vai subir, e ele subiu. E um outro momento foi aqui, em novembro, que eu comentei com vocês, ele não chegou a cair, mas aqui a gente observa uma estabilidade, um movimento para começar a virar alta, né? Então, esse milho saiu de R$40 e foi parar em 57 nesse período. Então, isso aqui nos ajuda, a gente levou quase 12 dias só de oportunidade aqui, né? Ou aqui atrás, esse momento de oportunidade de comprar um milho. Quando a gente olha em futuros isso, esse momento final dos últimos 30 dias aí, está aqui, ó. Nós tivemos a oportunidade de garantir um milho em setembro a R$40, o milho em maio a 45, né? E esse milho já subiu, já pegou um ritmo de alta e está subindo. Mesma coisa que lá em novembro, olha aqui, você teve uma oportunidade de comprar milho a 38 ou milho a 42 em futuros. Então, você poderia garantir um bom período aqui
ou futuros, ou algum contrato com uma trade, ou algum contrato de negociação, você pode fazer isso. Então, a questão é, temos ferramentas para trabalhar essa oportunidade que aparece no mercado? Se a gente não olhar, não trabalhar essas oportunidades, a gente acaba ficando preso somente ao mercado físico. E, às vezes, a gente tem oportunidades em contratos, ou em mercados futuros, ou fazer contrato com parceiro de fornecimento, de garantir essa oportunidade e depois ter um recurso para baratear esse custo nosso e trazer aquela relação nossa para a relação boa, certo? Então, eu vou fazer aqui qual é o impacto em seu negócio disso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha mostrando para vocês, olha, eu fiz uma simulação aqui, inclusive o Rogério me ajudou um pouquinho, no momento atual, né? Um milho em Goiás, simulei a região de Goiás, 2.600 um boi magro, mais ou menos lá, um boi de 360 quilos, um ganho de 1,65 com essa dieta, né? 1.000 cabeças aqui, uma simulação, 55 de rendimento de carcaça. O mercado futuro, há 4 dias atrás, uma semana atrás, estava apresentando o preço de 210. Hoje deu uma despencada e esse mercado veio bater a 187. O novembro, hein, gente? O outubro, desculpa. R$15 seria o diferencial de base, a diferença entre Goiás e São Paulo, para a gente jogar aqui, que daria um preço de R$195. E uma estimativa de custo com um milho de 44 em Goiás e com uma soja de 75 em Goiás. O custo fixo, a gente acaba tendo um DRE, quer dizer, mesmo nessa situação toda aqui, vendendo o boi a 195 em Goiás, você teria um resultado de R$216 por cabeça, né? Em 1.000 cabeças daria R$215 mil. Ou seja, 6% de lucro, 6% de margem líquida, né, nesse momento do mercado. Te dá um retorno de mais ou menos 2,3% ao mês, o que é um excelente retorno dada a taxa de juros que nós temos hoje. O interessante, gente, que eu quero compartilhar com vocês, não é isso, né? Quer dizer, qual o impacto se eu pegasse, isso aqui é um gráfico que mostra para a gente quantidade de cabeças que a gente tem, e aqui está o nosso cenário básico, que ele me daria 2% ao mês, dá 27% de retorno ao ano, se eu fizesse essa operação várias vezes, né, que dá os R$216. Esse é o nosso cenário básico, que é essa reta roxa. Tá? O número de cabeças e o lucro que eu obtenho na operação para 1.000 cabeças. Então, você tem esse cenário. Quando a gente reduz aqui, e a gente viu aí o milho subir de 42 para 57, ou seja, uma alta de 42% em um período de 6 meses. Se você reduzir 5%, se você comprasse esse milho lá atrás, tivesse esse benefício de 42%, ele impacta no seu custo variável, que é milho e gado, né? Todo o seu custo variável, ele impacta mais ou menos em 5% de redução no seu custo. Então, quando a gente joga aqui 5% a menos de redução no custo, porque eu comprei o milho melhor, ao invés de ter ficado exposto ao mercado, a gente vai ver uma segunda reta aqui, que ela começa a mostrar para a gente o efeito de comprar, de ter um custo melhor, 5% mais barato, ele vai aumentar o nosso lucro. Então, para 1.000 cabeças, esse lucro que era R$215 mil, passa para 377, simplesmente por um efeito de você comprar melhor o seu milho. Ele quase dobra aqui, né? Dá 70% de aumento no seu lucro. Aqui também, ó. Então, a gente passa a ver que isso melhora. Agora, quanto eu preciso de produtividade, né? Sem considerar aumento de custos, quanto que eu precisaria aumentar minha produtividade para equilibrar essa eficiência comercial que a gente chama, né? Então, eu precisaria de 16% a mais de ganho de peso. E aí a gente vê uma segunda reta aqui, que é a produtividade. Se eu aumentar em 16% o meu ganho de peso, ele está aqui nesse aumento, então ele passa a ser representado nessa linha aqui, né? A gente vê que a gente tinha 27% de taxa de retorno. Com a melhora de 5%, eu melhorei, quase dobrei minha taxa de retorno no período. O meu ganho por cabeça também quase dobra. E eu preciso de 16% a mais de ganho de peso para conseguir ter o mesmo efeito de uma redução de custo importante. Agora, o efeito conjunto que é o mais interessante, né? Quando você trabalha gestão e produtividade, que é representado pela nossa reta verde, aí sim você tem um efeito completo. Se você melhorar sua eficiência, sua produtividade
com um gasto pequeno, sendo eficiente aqui nessa produtividade, e sendo eficiente numa boa compra e venda dos seus animais, o seu retorno é alto, é elevado, praticamente ele dobra aqui o seu retorno, veja, com o efeito desses dois. O ponto interessante aqui, gente, é que quando a gente está exposto ao mercado, a gente corre risco, porque a gente acha que vai subir mais. Olha o impacto dessa queda na Bolsa, que nós tivemos aqui recentemente. Eu vou reduzir aqui em 10% o nosso preço de venda. Nesse mesmo cenário, eu reduzo em 10% o preço de venda. Olha o que acontece com as nossas equações, com o nosso lucro. Então, esse é o nosso cenário básico. O cenário de produtividade ele não muda, porque ele continuou vendendo naquele preço anterior, então ele não sente. Mas produtividade, esse aqui é a reta sentindo todo o efeito de custo, receita 10% menor e custo variável 5% menor. Ele despenca o nosso lucro, e se você, mesmo aplicando aquela produtividade maior, você não consegue voltar ao mesmo padrão de lucro que você tinha. Então, a importância de você fazer os dois é o segredo da operação de confinamento e das operações tanto de recria e engorda, também tem um efeito muito importante nessa relação comercial. Ok? Então, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, a palestra a gente termina aqui, né? E eu queria mostrar para vocês o que a gente está fazendo para ajudar vocês a melhorar essas decisões, né? Essas decisões que elas são difíceis em mercados. Então, a gente está trazendo para vocês, eu comentei no último webinar, a gente deu uma oportunidade, eu comentei que vocês teriam um bônus aqui no curso. A gente está trazendo esse curso Lucrando Alto Fora da Porteira, que é um curso para você aprender a olhar fora e começar a olhar as ferramentas de mercado que você tem para você olhar essas oportunidades e tomar decisões que são difíceis de ser tomadas. Esse curso constitui todo de material de videoaulas e material de leitura. Ele tem quatro módulos. Esses módulos eu termino com eu voltando com vocês e dando um upgrade no material de leitura de vocês, tá? Então, e ele é composto em 3 meses. A gente coloca a plataforma AgroMove para vocês poderem olhar o mercado e o que aconteceu. 3 meses é o tempo para o mercado ir do seu ponto de uma baixa a uma alta, demora mais ou menos de 3 a 4 meses para esse mercado fazer grandes movimentos de mercado, para ele maturar o efeito que está ocorrendo. Então, a gente traz aqui a plataforma, a gente deixa disponível para vocês, ela custa hoje, a plataforma completa tem esse custo, né? Então, está embutido. E o que a gente traz de principal aqui, que é o mais difícil, que a gente sabe, é como é que a gente toma decisões. E existe uma ciência por trás disso, que eu vou só passar rapidamente para vocês, mas para uma boa decisão e para a gente poder olhar mercado com uma boa decisão, a gente precisa, primeiro ponto é fazer uma análise, entender, olhar os pontos que estão afetando com dados e não apenas com informações perdidas, né, com leitura de um artigo, leitura de outro, a gente tem que concretizar isso numa análise, né, e para isso a gente deixa a plataforma disponível para vocês irem olhando o que está acontecendo no mercado, olhando as informações que a gente botou aqui, e vocês podem olhar e acompanhar a evolução disso de uma forma mais madura. O segundo ponto é a argumentação. Você tem que criar cenários, às vezes, para discutir com as pessoas, mostrar o que você está fazendo, e isso a gente cria também. No segundo módulo, a gente trabalha muito o modelo de desenvolvimento DRE, de desenvolvimento de investimento, de como é que você avalia esse investimento que você está fazendo e como é que você transforma o seu investimento de longo prazo em lucro no longo prazo, com caixas positivos ao longo desse período, trabalhando bem essas decisões. Por último, você tomando a decisão, convencendo seus pares, apresentando cenários resumidos para eles, você vai para o cenário de gerenciamento, onde você, no gerenciamento, a gente traz os modelos de decisão de curto prazo. E aí a gente ensina a olhar a probabilidade de queda, ensina esses modelos para olhar as relações, aprender a usar os contratos, aprender a usar o mercado futuro, se for necessário. A gente ensina vocês a usar as ferramentas, mais de uma ferramenta, para vocês poderem tomar decisões. E por último, gente, decisão, não existe nenhum modelo que vai dar 100% de certeza para vocês em nada. Um coronavírus aparece e muda todo um cenário. Então, é importante a gente fazer uma análise, ter premissas nele e ver o quanto o que está acontecendo de novo no mercado vai afetar aquele cenário. E para vocês aqui, que estão participando aqui do webinar agora, a gente está
mostrando, né, quer dizer, a gente mostrei para vocês o efeito de fazer uma gestão de mercado, né, o efeito de você trabalhar produtividade e o lado comercial, e a gente vai dar aqui no curso R$1.000 de bônus para quem agora se inscrever no nosso curso, que está aí, a gente vai passar o link para vocês, vocês têm que se inscrever e ir até o efeito lá da nossa plataforma Hotmart e fazer a inscrição lá, concluindo a inscrição, porque isso vai ficar presente só até meia-noite. Já está mais caro no mercado isso, a gente já tem o valor, mas para vocês que estão aqui, estão ligados com a gente nesse momento, e estão participando do webinário até agora, eu trouxe um benefício e a gente vai manter o que eu prometi para o pessoal no último webinário. Já acabou para eles, só é para vocês que estão aqui. Eu não vou liberar isso depois de amanhã, já vai estar bloqueado para o pessoal assinar por aqui. Então, vai estar os novos preços que estão no mercado. Então, a gente vai passar para vocês, vocês acompanhem. Pessoal, eu vou passar para o Rogério, ele vai começar a apresentação dele. Deixa eu passar minha tela aqui.